Vamos falar aí sobre a hidráulica no solo, né? A hidráulica no solo é uma propriedade muito importante que nós precisamos conhecer, porque já que o solo é um meio poroso, né, ele vai permitir que a água passe por ele. E a água no solo, ela vai ocasionar uma série de consequências, né? Primeiro, a gente vai poder ter um fluxo, né? Então a gente vai ter uma vazão que vai passar por isso, né? Essa vazão, ela é importante ser dimensionada muitas vezes. Se eu estou pensando em um filtro, né? Se eu estou pensando em uma barragem, se eu estou pensando em uma escavação, né? E além disso, a água no solo, ela também vai alterar, né, as propriedades de resistência que a gente tem nesses materiais. Como já foi comentado anteriormente, vocês devem se recordar, né? As tensões no solo, elas são devidas ao peso próprio, né, as sobrecargas que são impostas nele, e também a gente precisa saber qual que é a pressão neutra, a pressão que tem a água, né? Qual que é a pressão que a água está exercendo. Porque essa pressão neutra, ela vai diminuir as tensões efetivas, que são aquelas que vão governar o comportamento do solo. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre isso, relembrar um pouco sobre a permeabilidade. Bom, como eu recordei aqui com vocês, né, o solo é um sistema trifásico. A gente tem três fases, né, que são grãos, ar e água. Bom, quando o solo ele apresenta, né, todos os seus vazios preenchidos com água, a gente diz que o solo está saturado. E um solo que esteja saturado, ele vai apresentar algumas características, né, mais críticas. Né? Situações saturadas tendem a apresentarem características mais críticas em termos de comportamento do solo. Como a água no seu interior vai exercer uma espécie de lubrificação entre as partículas e vai também exercer uma pressão neutra entre os grãos, que vai tender a afastar esses grãos, a gente vai ter uma diminuição da resistência. Então, a água no solo, em primeiro lugar, assim, né, em aspectos mecânicos, vai diminuir a sua resistência. Por isso que no começo do ano a gente acaba vendo aí muitos deslizamentos, justamente porque o solo ele fica mais saturado, e as encostas elas acabam tendo aí uma resistência muito menor, né, podendo chegar à ruptura. Bom, além disso, essa água no solo, por ser um meio poroso, né, quando a gente pensa lá em mecânica dos fluidos, né, em fenômeno dos transportes, a gente sabe que sempre que a gente dá energia para um líquido, para um fluido, esse líquido, né, ele vai ter um deslocamento, ele vai ser transportado. Então, quando existe aí uma diferença de altura, por exemplo, né, diferença de cargas hidráulicas, que é o que a gente vai estudar, essa água ela vai tender a percolar e vai passar pelo material poroso, né? E vai dar o que a gente chama de vazão, né? A gente consegue medir o tanto de água que passa em determinado tempo. E essas vazões elas precisam ser conhecidas. Se eu vou fazer o projeto de uma barragem, né? Se eu vou fazer um barramento tanto de água quanto de mineração, né? Se eu vou fazer um projeto de infiltração, se eu vou dimensionar uma parte de drenagem, né? Então eu preciso saber o tanto de água que está passando, né? Tanto ali para vazão quanto para conhecer também as propriedades de infiltração no terreno. E além disso, a água no solo, principalmente em argilas, ela vai ocasionar o que a gente chama de adensamento, né? E esse adensamento é um recalque que demora, né? Um recalque que ocorre ao longo do tempo. A gente vai revisar isso aí também, mas esse adensamento é uma deformação que o terreno tem por conta da expulsão dessa água, né? Por conta da liberação de poropressão. E esses recalques, eles podem demorar muito tempo para acontecer, dependendo do tipo de solo, dependendo da velocidade com que essa água ela consegue ser expulsada. Então, a água no solo, ela afeta tudo, né? Ela é muito importante de ser conhecida. Bom, para poder entender o comportamento, né, da água no solo, a gente constrói um esquema teórico, né, e prático também, que depois a gente vai lá no laboratório e monta um esqueminha assim, que é o esquema do permeâmetro. Deixa eu mostrar aqui o próximo slide e depois eu volto nesse. Permeâmetros são sisteminhas que a gente monta, né, para poder analisar a permeabilidade do solo. Então são constituídos aí de
de algumas montagens físicas, né, no qual nesse equipamento aqui, nessa caixinha, a gente coloca o nosso corpo de prova, né, o corpo de prova geralmente a gente pega um corpo de prova cilíndrico. Nesse corpo de prova, a gente impermeabiliza o redor dele, né? Então aqui está o corpo de prova, aqui temos ali o esquema, aqui tem uma vista e aqui tem um corte. Bom, a gente coloca o nosso corpo de prova aqui no centro. Embaixo a gente forra com uma caminha de areia. Bom, depois que a gente forra, a gente coloca o nosso corpo de prova. A gente vai entender por que faz isso aqui daqui a pouco. Dos lados, a gente faz uma impermeabilização, né, para que toda a água passe pelo corpo de prova, né? A gente impermeabiliza aqui do lado. E em cima a gente coloca também uma cama de areia, né? E aí o que que acontece? A gente consegue então nesse esquema analisar exatamente como que a água vai passar pelo meu solo. Porque quando eu coloco água no sistema, vamos supor que a água está entrando por cima, né? Se a água está entrando por cima, aqui vai encharcar inicialmente e depois com a carga hidráulica ela vai passar pelo meu corpo de prova, por todo ele. Como está impermeabilizado os lados, ela não vai passar dos lados, né? Vai passar só por ele e vai sair do sistema. Então, a partir desse esquema, eu consigo monitorar, por exemplo, qual que é a vazão de água que está passando, né? Eu consigo controlar essa vazão, consigo controlar os parâmetros aí do modelo, né? E consigo então estudar a permeabilidade do solo. Esse aqui é o esquema que a gente utiliza. Daqui a pouco eu volto e falo um pouquinho mais sobre ele. Então, basicamente, aqui tem uma simplificação teórica daquele esquema que a gente faz no laboratório. Aqui nesse pedaço está o nosso permeâmetro, a caixinha dele. Ao invés de desenhar com aquela complexidade dos lados, né, que não passa água, eu estou pegando só a seção de solo e supondo que seja uma seção cúbica. Mas na prática a gente faz uma seção cilíndrica, mas isso não tem problema, só para a gente entender, né? Então, basicamente, o que que acontece nesse esquema? Eu monto um sistema no qual eu alimento através de alguns tubos, não necessariamente os tubos vão ter exatamente esse formato, mas para a gente entender o esquema, né? Coloco água no meu sistema, né? Monto ali, aqui a gente tem um permeâmetro. Coloco através desses tubos, né? Começo a alimentar esse sistema e espero que todo o solo esteja saturado. E aqui ainda tem também ou algum tubinho, né? Algum nível ali assim. A partir desse nível, eu começo a monitorar a vazão, né? Então eu tento deixar o sistema em equilíbrio, né? Em regime permanente que a gente chama, né? Como assim? Eu faço com que esse nível de água aqui ele sempre seja fixo, né? Eu posso colocar, por exemplo, um ladrãozinho assim, né? Um tubinho que, se passar mais água que isso, a água sai do sistema, né? Para que sempre fique fixo. E daqui da mesma maneira, eu deixo sempre uma altura fixa. Eu posso colocar um ladrão aqui para tirar essa água excedente, né? Para que também sempre fique fixo esse ponto. Quando a gente analisa fluxo, é importante a gente sempre lembrar duas posições: a posição de montante e a posição de jusante. Montante lembra montanha, que é tudo aquilo que está acima antes da percolação. Jusante é tudo aquilo que está depois da percolação. Então, intuitivamente, a gente sabe, né, que a água vai migrar de montante para jusante, porque esse ponto ele está mais alto. A tendência da água, né, é sempre migrar por aqui. E aí, nesse sistema, a gente tem, então, algumas variáveis importantes da gente saber. A gente tem uma vazão, porque a água ela está mudando. Se a água está mudando, eu preciso sempre manter constante, ou seja, sempre eu estou alimentando com uma vazão. Como o nosso regime é permanente, a vazão que entra no sistema tem que ser igual à vazão que sai do sistema. Por quê? Se elas fossem diferentes, se a vazão que entra fosse menor, né, eu não ia ter meu sistema todo cheio de água. Se a vazão, eu ia estar esvaziando, né? Se o que entra é menor do que o que sai, eu estou tirando mais água do céu. Se o que entra é maior que o que sai, né, eu ia ter ali um transbordo,
né? Não ia conseguir controlar. Por isso, então, a gente está no regime permanente. O que entra é igual ao que sai. E a gente também está em escoamento laminar, né? Escoamento laminar é aquele que ocorre a baixas velocidades, que a gente tem aí um efeito de perfil de escoamento, mas em lâminas, né? Um perfil mais ou menos em lâminas a baixa velocidade. Né? O escoamento turbulento é aquele que, em regime turbulento, é aquele que a gente tem uma trajetória não muito bem definida ali das partículas de água, né? Das gotículas. Mas a teoria ela é desenvolvida em cima de regime permanente e escoamento laminar. A partir disso, então, né, com os estudos de Darcy, esses autores, né, identificaram que existe uma relação entre a vazão que percola no meio poroso, né, ou seja, no solo, e algumas propriedades desse sistema. Então, por exemplo, a vazão ela é proporcional à área do meu permeâmetro. Que área? A área transversal ao fluxo, né, que é essa aqui. Quanto maior essa área, maior a vazão que passa. Outra coisa, ela é proporcional à diferença, à carga disponível, né? Carga hidráulica dissipada, carga hidráulica disponível, que é definido justamente como essa diferença aqui de nível. Quanto maior essa diferença, mais o fluxo vai passar, porque mais energia eu vou dar para o meu fluido. Também foi estudado que ela diminui conforme o comprimento que precisa ser percolado de solo. Né? O L é o comprimento de solo que a gente tem. Essa relação entre ΔH e L nós chamamos de gradiente hidráulico, simbolizando por I. E ela também é proporcional a um parâmetro que vem do tipo de solo, que a gente define como quociente de permeabilidade. Cada solo vai ter um parâmetro para poder ajustar essa expressão. Né? Tem solos que a permeabilidade é maior, se a permeabilidade é maior, então passa mais água. Tem outros que a permeabilidade é pequena, então vai passar bem menos água. Né? Então, para a gente determinar a permeabilidade de um solo, precisamos conhecer aí o seu K. Aliás, perdão, para a gente determinar a vazão que passa por um solo, precisamos conhecer o seu K, que é a permeabilidade. Bom, aqui então a gente tem o esquema do permeâmetro, né, como eu já tinha explicado para vocês, agora podendo ver ele, né, em 3D. Mas a gente acaba representando ele em 2D nos nossos esquemas para poder facilitar. Bom, além disso, vamos resgatar um pouquinho alguns conhecimentos lá de mecânica dos fluidos que são importantes. Para um fluido poder se deslocar, ele precisa de energia. Da mesma maneira que, vamos supor que você está uma bola. Você tem uma bola, se você colocar a bola num plano reto, a bola vai ficar parada. Para que ela possa se movimentar, você tem que ir lá e chutar a bola, por exemplo. Né? Esse chute que você dá, você está transferindo energia cinética do seu corpo para a bola. Né? Na hora que ela recebe essa energia, é claro que tem um impacto, uma força e tudo mais, mas em termos de energia, ela tem uma energia para poder se deslocar. Então, todo fluido, para ele poder se deslocar, ele precisa ter uma energia, uma diferença de energia. Né? Então, ele sempre vai de um ponto que tem mais energia para um ponto que tem menos energia. Esse é o sentido do deslocamento. Bom, e o que acontece? Quando o fluido está escoando, né? Ele tem uma trajetória. Então, se eu pegar um ponto e analisar, esse ponto aqui, ele está no seu ponto inicial, né? E depois de um tempo ele vai vir para cá, no seu ponto final. Estou analisando como que ele está andando. Andando não, né? Se deslocando. Bom, e o que acontece? O fluido, ele tem uma perda atritiva que faz com que a energia diminua, por conta da viscosidade, por exemplo. Né? A viscosidade, aquele atrito que tem de fluido a fluido, ou do fluido para uma superfície, faz com que um pouco da energia ela se perca. Como tudo na vida, né? A gente sempre tem alguma perda de energia. Então, para a gente poder entender, né, existe aí uma relação interessante, que sempre que, para eu saber qual que é a energia que eu vou ter no próximo ponto,
de deslocamento de um fluido, ele vai ser sempre igual à energia que eu tinha anterior, né, no ponto imediatamente anterior que eu estou analisando, menos a perda que eu tive nesse trecho, né, saindo do ponto anterior e indo até nesse ponto. Então, sempre a energia do próximo ponto é o que eu tinha no ponto anterior, menos o que eu perdi nesse deslocamento. E para a gente calcular, né, as energias, a gente utiliza aqui em mecânica dos solos o conceito de cargas hidráulicas, que, entre aspas, é a mesma ideia de energia, só que as expressões elas são adequadas, né, para que elas se tornem cargas. Energias, a gente tem aquela unidade de medida, né, diferente. E aqui em cargas hidráulicas, né, a gente tem uma unidade de medida que é geralmente a unidade de comprimento. E é muito mais fácil trabalhar e mais intuitivo, né, principalmente aqui em mecânica dos solos, né, em geotecnia, porque dá uma ideia direta entre, por exemplo, o potencial de altura de um fluido, né, e a energia que ele tem, na verdade, a carga hidráulica que ele tem. Bom, existem diferentes tipos de carga hidráulica, né? A gente não vai entrar tanto no mérito de estudar todos, mas de maneira geral, né, a equação de Bernoulli funciona muito bem para permeabilidade, porque basicamente considera que as cargas hidráulicas totais que eu vou ter em qualquer ponto, elas são realizadas por conta de três parcelas. Uma carga que depende da altura, que a gente chama de carga altimétrica, uma carga relacionada à pressão interna, que é a carga piezométrica, e uma carga relacionada à velocidade de escoamento, que é uma carga cinética. Só que em mecânica dos solos, a velocidade de escoamento já é muito pequena. Então, quando eu analiso a carga cinética, né, uma velocidade pequena ao quadrado dá um número menor ainda, né? Justamente porque eu estou pensando em velocidades da ordem assim, de 0,001, por exemplo. Ao quadrado ele vai ficar bem pequeno. Se eu pego um número que é bem pequeno e eu divido ainda por mais ou menos 20, né, duas vezes a gravidade, 20, ele vai ficar menor ainda. Então, a gente despreza essa carga cinética nas análises porque é algo que não ia alterar significativamente os nossos resultados, né? Por isso, nós consideramos aqui que a energia total, né, a carga hidráulica total, melhor dizendo, a carga hidráulica total que eu tenho num ponto, ela é uma carga altimétrica e uma carga piezométrica. Carga altimétrica é relacionada à posição daquele ponto e carga piezométrica é relacionada à pressão interna. E a gente precisa então entender, né, a partir dessa analogia aqui, que temos algumas considerações para fazer. Para que eu tenha, voltando aqui nesse desenho, para que eu tenha fluxo, eu preciso ter uma diferença, então, de cargas hidráulicas. Então, eu sempre preciso ter uma carga de montante total, né, que é maior, e uma carga de jusante, que é menor, porque o fluido vai vindo aqui para cá. Então, essa diferença, aquele nosso ΔH, né, da expressão, é devido, então, à diferença entre carga de montante e carga de jusante. Se essa diferença for zero, ou seja, se tiverem ali na mesma energia, o fluido ele não vai se deslocar. Então essa é a primeira consequência. Sem diferença de potencial hidráulico, a gente não tem fluxo, porque a gente vai estar numa condição hidrostática, né? O fluido ele vai estar parado, ele não vai estar se deslocando. Bom, outras coisas para a gente poder utilizar, né, como premissas aí das nossas análises. É sempre que um ponto está em contato direto com a atmosfera, ele não vai ter carga piezométrica. A carga piezométrica em contato com a atmosfera sempre é zero. De certa maneira, a carga piezométrica ela é uma carga decorrente ali da pressão interna do fluido. Um ponto que está em contato com a atmosfera, ele já está em contato com uma pressão que é zero. Então, naquele local, naquela linha de contato com a atmosfera, sempre a carga piezométrica, né, a pressão neutra, é zero. Porque nesses lugares U igual a zero kPa, né? Pressão neutra é zero kPa.
Se é 0 kPa, 0 dividido por 10, aproximadamente, né, o peso da água, vai ser zero, né? Então, por isso que a carga piezométrica em contato com a atmosfera sempre é zero. Bom, nos nossos sistemas de análise, a gente pode sempre pensar que a água está em dois momentos. Tem um ponto que ela está escoando fora do solo, aqui também ela está escoando fora do solo, e outro lugar que ela está escoando dentro do solo. Vamos pensar, o que que é mais confortável? Você entrar no ônibus, que cabe aí por volta de 60 pessoas. Você entrar no ônibus que tem 10 pessoas, ou você entrar no ônibus que tem 62 pessoas, né? Todo mundo em pé. 62 ainda é pouco, vamos colocar 90 pessoas, né? Então, no de 90 pessoas, vai ficar todo mundo muito espremidinho. Se você precisar passar, vai ter muita dificuldade, né, de passar. Vai ficar esbarrando em todo mundo, né? E isso vai causar muito atrito, muito desgaste. E da mesma maneira o que acontece com a água que passa no solo, né? Como ela está passando no solo, o solo é um meio poroso, formado por vários grãos. Na hora que ela tem que percolar por esses grãos, a gente, a gente não, né? A água fica com muita dificuldade, né? Então ela vai perdendo bastante da sua energia por conta desses atritos de grão a grão. E essa perda é tão grande que a gente considera que toda perda que eu tenho no deslocamento do meu sistema é ocasionado dentro do solo. Então, a gente considera que só dentro do solo eu estou perdendo carga. Quando eu analiso trajetórias que estão fora do solo, eu considero que não tem perda de carga. Deixa eu tirar aqui, que eu nem legenda. Aqui. Então, fora do solo não tem perda de carga, né? Dentro do solo tem perda de carga. E também cargas altimétricas dependem do referencial, porque são cargas de altura. Se eu colocar o meu referencial aqui, eu vou ter uma determinada carga altimétrica nesse ponto. Se o meu referencial já for aqui embaixo, agora eu vou ter uma outra carga altimétrica porque o meu referencial mudou. Então a gente sempre fixa um referencial. Bom, fui mais devagarzinho aqui nesse primeiro momento para a gente poder recordar tudo isso, né? Vamos então fazer um exemplo. Determinar vazão e cargas do sistema. Então vamos lá. Vazão. Vazão é aqui, ó, né? K vezes I vezes A. Onde I, que é o nosso gradiente hidráulico, é ΔH sobre L. Para eu poder conhecer ali o meu ΔH, né, eu preciso saber, então, lembrar que ΔH, que é a minha carga total a ser dissipada, é a diferença entre a energia de montante e que a carga hidráulica de montante é a carga hidráulica de jusante. Carga hidráulica de montante. Em qualquer ponto vale aquela relação, né? É a carga altimétrica mais a carga piezométrica. Montante, então, é o nosso ponto I. Vamos colocar o nosso referencial aqui embaixo. Em relação ao nosso referencial, né, a carga altimétrica do ponto I vai ser 50 mais 100, 150, vamos ver aqui, 150 centímetros mais. Bom, eu preciso saber a carga piezométrica. Para isso, eu preciso conhecer qual que é a poropressão. O ponto I ele tem contato com a atmosfera. Então, nesse caso aqui, a poropressão é zero, pelas nossas regrinhas, né? Então, 0 dividido por 10, isso aqui dá 150 centímetros. Todas as cargas hidráulicas têm dimensão de comprimento, né? Como deixei em centímetro, vai ser centímetro. Jusante, mesma coisa. Carga altimétrica mais carga piezométrica em jusante. Carga altimétrica em jusante. Nosso referencial é sempre o mesmo para todos os pontos. Jusante onde está? É o ponto A, é o último ponto do meu sistema. Bom, em relação ao jusante eu tenho 100 centímetros.
E qual que é a carga piezométrica? No ponto A, a gente também tem contato com a atmosfera, então a poropressão também é zero. E faz então que a gente tenha 100 centímetros. ΔH, então, 150 menos 100, 50 centímetros. Agora a gente vai voltar, né, e conseguir calcular primeiro o nosso gradiente hidráulico. O gradiente hidráulico é 50 dividido pela espessura de solo, que é 40. 50 dividido por 40, 1,25 centímetros por centímetro. Ele é adimensional, mas é interessante colocar a dimensão para a gente lembrar que estou perdendo 1,25 centímetros de carga hidráulica a cada centímetro que eu ando no solo, né? Que a água passa no solo. Então, eu perco 1,25 centímetros de carga hidráulica a cada centímetro que percola no solo. Isso vai ser importante para a gente entender as perdas. Né? No caso, se eu andar 40 centímetros, quanto de perda eu vou ter? Né? Se eu perco 1,25 centímetros de carga a cada centímetro do solo, é só multiplicar por 40, por exemplo. Mas por enquanto a gente não vai fazer isso aqui nesse ponto. Bom, vamos lá então. Agora calcular a nossa vazão. Vazão é o K, 10 a menos 2. O importante é sempre analisar para que todas as unidades fiquem todas as dimensões fiquem na mesma unidade, né? Então, centímetros vezes o I, que é 1,25, vezes a área que foi fornecida, que é 100. Bom, 10 a menos 2 e 100 cancela. A gente fica com 1,25 o quê? Centímetros cúbicos por segundo. Porque aqui tem centímetro por centímetro, aqui tem centímetro quadrado e aqui tem centímetro por segundo. Então essa é a vazão que passa no meu sistema. Né, eu posso converter isso aqui para metros cúbicos por dia também, né, depois se eu quiser, ou para qualquer outra unidade. Mas então está saindo do sistema 1,25 centímetros cúbicos a cada segundo. Agora vamos determinar as cargas hidráulicas dos pontos. Cargas hidráulicas dos pontos são carga total, né, a gente vai lembrar sempre de Bernoulli. Carga total, carga altimétrica e carga piezométrica. Essas são as cargas hidráulicas dos pontos. Lembrando também que a energia que eu tenho no próximo ponto é sempre igual, né? A carga do ponto anterior menos a perda que eu tive ali no trecho. Indo de P para P mais 1. E sempre que a gente for fazer um exercício, né, de fluxo, né, que envolva fluxo, a gente vai construir uma tabela, né, eu vou passar aqui, depois eu volto e vou preenchendo essa tabela, para poder organizar as informações, porque geralmente a gente analisa vários pontos, né? Então, assim, sempre que vocês forem fazer, também já vamos ficar combinados aí dessa tabela, até para a gente já acostumar também com a forma de representação aí dos nossos memoriais de cálculo. Bom, então vamos lá. A gente vai fazer as contas separadas e vai preencher uma tabela que tenha a indicação de cada ponto. Por exemplo, a perda de carga que eu tive no deslocamento entre pontos, a carga total, a carga altimétrica, a carga piezométrica e a gente vai calcular também a poropressão, né? Pressão da água nos poros. Então vamos lá. Primeiro ponto, ponto I, na verdade a gente já calculou tudo do ponto I, né? Calculou aqui anteriormente, que é o ponto de montante. Lembrando então ali, ponto I, deixa eu anotar. Bom, ponto I então.
a gente sabe que a carga altimétrica, né, nosso referencial continua fixo aqui, é 150 e a carga piezométrica é zero. Então vamos aqui na nossa tabelinha, preencher, ponto I. Não tem perda ainda porque eu estou analisando o primeiro ponto do sistema. Carga total 150, carga altimétrica 150, carga piezométrica é zero, poro pressão é zero. Como o senhor calcula a poro pressão? Aqui, por exemplo, já foi fornecida, né? Porque aqui é zero, porque tem contato com a atmosfera. Bom, vamos para o próximo ponto. Ponto selinho. Bom, ponto selinha. Todos os pontos a partir de montante a gente sempre vai fazer dessa maneira. A carga total que eu tenho no ponto selinha é a carga que eu tinha no ponto anterior, né, que no caso é o ponto I, menos, agora eu vou chamar aqui de perda de I para selinha, assim que a gente representa, né, ΔH perda entre esse trecho. Quanto que vale a perda nesse trecho? Eu estou indo de um ponto que está fora do fluido para outro ponto também que está fora no fluido, passando só pelo fluido. Então eu estou falei fora do fluido, né, perdão. Estou passando pelo fluido, né, num ponto que está fora do solo. Todos os pontos estão fora do solo. Então a gente sabe que essa perda aqui é zero pelas regras, né, porque é um escoamento que acontece fora do solo. Dessa maneira, então, carga total do ponto C' é igual a 150, que é a carga total do ponto I. E aí fica mais tranquilo. Por quê? A gente sabe que essa carga, ela sempre vai respeitar a equação de Bernoulli. Eu já sei que a carga total do ponto C' é 150. Qual que é a carga altimétrica daquele ponto? Então, o ponto C' está em relação a uma referencial 40 centímetros. Então, essa é a carga altimétrica. Assim, eu calculo a minha carga piezométrica, né? Então, é assim que a gente calcula a carga piezométrica a partir de um ponto que está dentro do fluxo, né? Que não está em contato com a atmosfera. A gente sempre calcula a total, depois calcula a altimétrica, e aí a piezométrica é a diferença, né? Então, a carga piezométrica do ponto C' é 110 centímetros. Quanto que é a poropressão? Vai ser o 110 vezes o gama da água. Vamos já aproveitar aqui e comentar sobre uma coisa. A gente está colocando centímetros, né? Em geral, centímetros a gente vai usar principalmente para calcular permeâmetro, calcular vazão. Quando a gente já está trabalhando agora, né, com a parte das cargas mesmo, é interessante que a gente utilize metros. Por quê? Porque como eu preciso calcular poropressão, né, a poropressão da água, o peso específico da água é 10 kN por metro cúbico. Para eu poder calcular a poropressão, é só multiplicar por 10 quando as minhas cargas estão em metro, né? No caso aqui, eu tenho duas possibilidades. Ou eu transformo o peso da água em centímetros, ou eu transformo, o que não é muito usual, para falar a verdade, né? Ou transformo então as minhas cargas em metros. Então aqui eu já vou alterar para vocês em metros, tá bom? 1,1, 1,1, 1,1 vezes 10 dá 11 kPa. Deixa eu deixar anotado aqui, que é o peso específico da água. Assim então, nós calculamos aí as cargas do ponto C'. Vamos vir aqui e ali em metros, né, que é 1,5, 1,5. A perda de carga no trecho foi zero, né, de I para C'. A carga total continuou sendo 1,5, carga altimétrica é 0,4, né, 40 centímetros, piezométrica 1,1 e poropressão 11.
Vamos agora para o ponto C. Ponto C. Carga total é igual à carga anterior menos a perda. De C' para C, eu estou fora do solo. Então, aqui a perda nossa também é zero. Isso faz com que, então, nossa carga total seja igual à carga anterior, que é 1,5, né, metros. Da mesma maneira, aqui no ponto C, carga total é igual a carga altimétrica mais carga piezométrica. Carga altimétrica é 0,4. Deixa eu montar aqui o slide. Só um minutinho, desculpa. Na hora que foi clicar ali, a caneta saiu da apresentação. Eu vou colocar aqui de novo. Mais carga piezométrica. Então, da mesma maneira, carga piezométrica é igual a 1,1 metros, hora pressão, 1,1 vezes 10, 11 kPa. Repare então que fora do fluxo, né, os pontos que estão à mesma altura, nesse caso eles estão com algumas variáveis iguais, porque não teve essa perda de carga. Como não tem perda de carga, a carga total se manteve. Como eles estão na mesma altura, eles continuam tendo a mesma carga piezométrica e a mesma poro pressão. Agora as coisas vão mudar um pouco no ponto D. Carga total do ponto D é o que estava no ponto C, menos a perda de C para D. Agora eu estou dentro do solo, né? Então eu vou ter perda de carga. E como que se calcula a perda de carga? Né? A perda de carga ela é igual ao gradiente hidráulico vezes o comprimento de solo. Eu estou percolando, porque o gradiente hidráulico me diz o tanto que eu perco de carga a cada distância de solo. Se eu sei a distância que eu percorri, eu tenho quanto que eu perco de carga naquele trecho. Então vamos lá. A perda de carga no trecho, então, vai ser ΔHCD. Vai ser 1,25, que a gente calculou ali para calcular a vazão, né? A gente já tinha esse valor do gradiente, vezes em metros, né? O quanto que eu percorri no trecho. De C para D, eu percorri 20 centímetros, 0,2 metros. 1,25 vezes 0,2 dá 0,25 metros. Então, a energia total do ponto D é o que a gente tinha no ponto C, que é 1,5, menos 0,25, que é 1,25 metros. E aí a gente continua normalmente. Igual CD mais KD sobre gama da água. Então, 1,25 é igual à altura desse ponto, que é 0,6, mais carga piezométrica. Então, carga piezométrica é 0,65 metros. Eu vou preencher aqui então. Vou colocar que a gente está dentro do solo aqui de azul para ficar mais claro. É 1,25, 0,6, 0,65 e que vai dar 6,5. Ponto B, mesma coisa.
né, a energia do ponto B é igual à energia do ponto D menos a perda no trecho, onde a perda no trecho, gradiente hidráulico, vezes o tanto que eu percolei, que também é 0,2, então aqui também vai dar 0,25. Então vamos lá. Energia então no ponto D vai ser 1,25 menos 0,25, que é 1 metro. Bom, a altura do ponto D, do ponto B, perdão, é 80 centímetros. Logo, a carga piezométrica vai ser 0,2, porque é a diferença da total com a altimétrica. Só acelerei ali um pouquinho as contas, né, para caber aqui o último ponto também. Então, aqui deu 1, 0,8, 0,2, e aqui vai dar 2. Ponto A, último ponto do sistema. A energia total que a gente tem no ponto A é a energia do ponto B menos a perda de B para A. Agora de B para A a gente voltou a percolar fora do solo. Então, a perda é zero. Isso faz com que a energia seja a mesma do ponto anterior, que é 1. Qual que é a altura desse ponto? 1 metro também. Logo, a carga piezométrica é zero. Consequentemente, a poropressão é zero. E a gente já sabia, né? A gente fez ali o cálculo de jusante e sabe que ele tem que dar zero. Então, uma boa maneira de você conferir, né, suas contas, né, se as informações de jusante baterem depois de fazer tudo isso. Bom, fatores que influenciam então na permeabilidade. O tamanho dos grãos, né? Porque o tamanho dos grãos eles relacionam com também a capacidade, né, o tamanho dos poros. O estado do solo. Por quê? Solos que estão mais fofos passam mais água do que solos que estão mais compactos, por exemplo. A estrutura e a anisotropia, né? Então a relação ali dos índices físicos, como eles estão, e também a direção que eu estou analisando, porque o solo é um material anisotrópico, né? Quer dizer que ele tem propriedades diferentes em diferentes direções. Então se eu analiso aqui a direção vertical, eu tenho uma quantidade de vazios para ser percorrido. Na direção horizontal já tem uma outra quantidade de vazios, por isso a permeabilidade muda de acordo com a direção. A viscosidade do fluido, né, quanto maior a viscosidade, menor a permeabilidade. A temperatura, porque a temperatura afeta a viscosidade. E o grau de saturação. Né, solos que estão mais secos se comportam diferente de solos que já estão saturados, por conta da quantidade de água que ele absorve primeiro antes de ter um fluxo contínuo. E a obtenção, então, da permeabilidade, que é um parâmetro muito importante para a gente, né, que ele que vai governar tudo ali de vazão, ela pode ser feita diretamente no campo, né, com ensaios ali de permeabilidade em campo. Pode ser feito através de correlações. A gente tem algumas expressões, né, que correlacionam alguns outros índices do solo com a permeabilidade, né? Essas correlações são bacanas para a gente fazer algumas estimativas iniciais. Só os granulares. As correlações geralmente envolvem diâmetro da curva granulométrica e índice de vazios. Solos finos já vão envolver mais índice de vazios e condições de plasticidade. E também a gente tem que conhecer algumas faixas de variação típicas, né? Por exemplo, pedregulhos está da ordem aí de 10 ao quadrado até 10 a menos 1 centímetro por segundo. Areia, nessa faixa aí 10 a menos 1 a 10 a menos 3 centímetros. Siltes e areias finas, 10 a menos 3 até 10 a menos 6, menos 7. E argilas, permeabilidade menor que 10 a menos 7, até 10 a menos 10, às vezes 10 a menos 9 centímetros por segundo.
Então vejam que é muito diferente a ordem de grandeza de valores do quociente de permeabilidade. Né? Areias estão na ordem de 10 a menos 2, argilas 10 a menos 7, 10 a menos 8. Né? Então é mais de 10.000 vezes menor. Aqui também tem algumas outras tabelas, né, de referência. E para a gente determinar em laboratório, né, que geralmente é o que acontece, a gente faz análise também de laboratório, além de análise do campo, né, muitas vezes, a gente tem duas maneiras, duas normas brasileiras, né? A gente tem a norma 13.292, que é NBR de carga constante, e a norma 14.554, que é NBR de carga variável. Eu vou deixar o link dos vídeos para vocês assistirem lá no nosso SIGA, né, dessas NBRs, mas basicamente essas NBRs elas vão tratar de permeabilidade de solos arenosos e de solos argilosos. Né? Arenoso, basicamente, eu monto o esquema do permeâmetro, deixo a carga constante, né? Não mexo ali em montante jusante e meço o quanto de água está saindo no tempo, porque sai bastante água, né? Consigo medir qual que é a vazão que sai. Com a vazão que sai e com as características do problema, eu calculo a permeabilidade pela lei de Darcy. Já a carga variável, o que acontece? O solo fino demora muito para sair água, né? Se eu fosse pegar a água ao longo do tempo, a medição ia ser muito imprecisa, porque ia demorar um tempo muito grande para eu ter um volume de água pequeno, né? E eu não ia conseguir medir com muita clareza. Então, nesse caso, é feito uma análise de carga variável, né? A carga variável, ela tem esse nome porque aqui eu já mudo o meu regime, eu faço um regime transiente. Quer dizer o que? Eu ponho uma bureta muito fina, né? Uma bureta muito fina, com pouca água, ela já atinge uma carga grande, né? Que ela vai ficar bem alta a carga hidráulica. Eu marco o ponto inicial que está essa bureta, solto o meu cronômetro e vou vendo o tanto de que vai esvaziando, né? E qual que vai ser o ponto final. Eu vejo então o tempo que demora para sair de um ponto inicial para um ponto final, ou seja, esvaziar. Né? E como eu estou trabalhando no regime de esvaziamento, eu já preciso fazer algumas análises que dependem aí de algumas integrais, né? A gente não vai entrar ali no mérito da formulação, mas a gente tem a expressãozinha final que a gente usa, né? Que é uma relação entre uma constante que vem lá na integração, né? A área da bureta, que é a área pequena, a área do permeâmetro, que é a área grande, o comprimento de solo, o tempo que demorou para sair de uma altura de uma carga hidráulica inicial total inicial para uma carga hidráulica total final, ou seja, a altura que vai estar inicialmente na bureta e depois que passou esse tempo.